Oi, Renata. Oi, Yuri, deu certo? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Que Então bom tá que deu bom, certo aí. tudo certo aqui. Onde você tá, Yuri? Que eu lembro que você também mora um pouco distante, né? Não, mas eu me mudei, eu tô morando em Campinas agora. Ah, então tá mais pertinho. Eu tava morando da primeira vez que a gente se falou, assim, quando você fez o curso comigo, eu tava morando em Camanducaia, sul de Minas. Aí eu me mudei para É? Campinas já faz alguns meses. Ah, então tá mais próximo aqui, pertinho da gente. Pertinho, né? É, pertinho. Tá me ouvindo bem? Tá tudo Tô bem? te, ouvi- tô te ouvindo bem. Acho que o áudio tá bom. Aqui também, tá precisando que eu use o fone ou Não, assim que tá ouvindo não. bem? É, também tô tranquila aqui, o escritório tá na paz. Vamos Aham. torcer aqui para a conexão não oscilar, mas o pessoal está acostumado já. Hoje em dia está todo mundo online, né? É. Tá todo mundo acostumado. É o que mais a gente faz, né? É Aliás, eu verdade. confesso que eu já tô bem. Eu confesso que eu já tô cansado de tentar live, porque É, tá todo mundo fazendo live, rola uma sobrecarga, né? De tanta. eu imagino. Eu imagino, é. Mas é o que tem para hoje, né? É. Não, que bom que a gente tá aproveitando, né? Para compartilhar conhecimento, para estudar com os outros também, né? Verdade. Mas vamos lá, ó, até quero dar boa noite aqui para o nosso presidente. O doutor Rodrigo está assistindo nossa live. E o Oi, pessoal aos Rodrigo. poucos, e aos poucos vão entrando. Bom, vamos lá. Hoje é um bate-papo informal, né, Yuri? Quero começar te agradecendo pela oportunidade de você estar aqui com a gente, compartilhando aí o seu conhecimento. É uma troca, sempre é uma troca, né? Mas agradeço bastante aí, que eu sei que sua agenda é bem corrida e essa disponibilidade de estar aqui conosco. Bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Renata, sou advogada aqui em Itu. Estou um pouco afastada do dia a dia do direito, né? A maternidade ocupa um pouco a gente, mas estou nessa ânsia aí do retorno, nesse novo olhar aí do direito, né? E o que a pandemia nos trouxe de bom foi realmente essa possibilidade aí de abrir esse leque de cursos, de conhecer pessoas, e vejo que as pessoas estão bem disponíveis, assim, para um bate-papo, né? Uma conversa, uma troca. E foi numa dessas que eu conheci o Yuri, né? Já conheci o trabalho através das redes sociais. O Yuri é mediador, né, Yuri? Terapeuta. Eu vou falar um pouquinho aqui de você. Especialista em gestão de pessoas, facilitador de comunicação não violenta, né? E o fundador aí do Instituto Bem TV. Depois eu quero que você realmente fale um pouquinho do seu trabalho, que é bem legal. Nesse novo olhar aí, abrange bastante coisa. E eu tive a oportunidade de fazer um curso, né, Yuri, de pouca duração, mas foi bem legal, fiquei com gostinho de querer mais. Confesso que a gente começa o curso achando, será que vai me impactar nessa questão online? Mas realmente foi bem legal, aconselho assim bastante aos colegas participarem, porque a gente abre os horizontes aí, é bem legal, foi bem gostoso. Então, acho que quero que você se apresente um pouquinho e nos guie aí, no compartilha aí essas, levando para o caminho realmente do direito, dos advogados. Eu sei que você já teve a oportunidade de fazer algumas palestras em algumas OABs, né, locais, e pensando aí nessa dificuldade que o advogado tem, às vezes, em se comunicar. Não digo se comunicar, porque até a gente tem o dom da palavra, né? Mas às vezes é uma comunicação não tão assertiva, né? Eu falo por mim, às vezes até com o próprio cliente, realmente em saberem acolher, saber ouvir, para realmente pensar em boas estratégias. Mas é isso, aí a gente vai trocando, e os colegas também, se tiverem dúvidas, vão falando, e a gente vai tentando aí esclarecer. Passa a palavra. Legal, Renata. Bom, boa noite a todos. Agradeço pelo convite aí da OAB de Itu, pelo convite, né? Por essa oportunidade de bater esse papo com vocês, na pessoa da Renata, aí representando toda a turma, né? Desses, desses advogados de Itu que estão buscando novos conhecimentos, novas capacitações para poder ter uma atuação mais efetiva no seu trabalho como advogados. Então, para mim é uma alegria sempre contribuir com esse tipo
de estudo, de aperfeiçoamento profissional e pessoal. Eu, eu já tive algumas experiências com esse tema para advogados, né? Na verdade, eu comecei com isso porque eu não sei se todos aqui me conhecem um pouco, mas eu sou irmão do Sami, o Sami Storch, que é o juiz que iniciou o uso das constelações familiares no âmbito judiciário. Foi o pioneiro das constelações no âmbito judiciário. E daí ele começou a ficar conhecido, começou a fazer algumas experiências e receber prêmios, e foi chamado para fazer palestra na Alemanha com Bert Hellinger, enfim. Acho que muitos de vocês já devem conhecer. E eu me envolvi com esse público do direito porque junto com o Sami, nós iniciamos a pós-graduação de Direito Sistêmico, a primeira pós-graduação de Direito Sistêmico no Brasil e no mundo. E eu entrei junto com ele nesse projeto, coordenando esse curso junto com ele. E tive contato com muitos advogados, né, que estavam já na época buscando uma capacitação para trazer esses recursos da constelação familiar para o trabalho no direito, na resolução de conflitos. E eu conheci muita gente nessa época. E nessa mesma época, eu comecei a me aprofundar mais nesse tema que é a comunicação não violenta. E eu vou falar mais um pouco disso, né, ao longo do nosso bate-papo, porque esse é o objetivo, né, para isso que você me convidou, para falar disso. Mas eu comecei a investigar junto com os meus colegas advogados. Eu não sou advogado, tá? Mas eu estou chamando os meus colegas porque a gente estamos junto, né? Então eu comecei a estudar junto com meus colegas advogados como é que esse conhecimento da comunicação, no sentido da comunicação interpessoal e também no nível intrapessoal, como é que isso pode favorecer a resolução de conflitos? Como é que isso pode favorecer a pacificação das relações? E já dei palestras em várias OABs pelo Brasil, aí, em Maceió, em Rio Branco, em Fortaleza, né? Já estive em alguns estados aí, em algumas cidades do estado de São Paulo também, fazendo palestras para advogados e compartilhando o meu estudo, minhas experiências, né? Eu já trabalhei algum tempo, já trabalho ainda como mediador de conflitos, e eu percebi na minha formação, eu tive uma formação que foi na Palas Atena, é um centro assim muito assim referência no Brasil, entre outras coisas, de formação para mediadores, tá? E dentro dessa formação, eles trazem dentro dessa formação a comunicação não violenta. E eu fiz essa formação e aprendi a fazer mediação de conflitos tendo isso como base, a base do trabalho do mediador. E depois eu fiquei sabendo que não são todas as formações de mediação que têm isso como base. E eu achei um absurdo isso, porque para mim isso é fundamental. Fundamental para alguém que quer trabalhar com mediação de conflitos ter essa base da comunicação não violenta. Enfim, então tem todo um percurso aí, e aí tem um curso, né, que eu tenho, inclusive você foi uma das alunas da primeira turma, um curso de comunicação consciente para uma advocacia pacificadora. Esse é o nome do curso, né? Que é basicamente como é que a gente pode trazer esses princípios, esses conhecimentos da comunicação não violenta para resolução de conflitos, dentro do trabalho que um advogado pode fazer com o seu cliente. E então, assim, essa fazendo uma breve introdução sobre mim, tá? Mais nesse aspecto aí do trabalho com o direito. Mas me conta, que você faz uma pergunta assim para me ajudar aqui, como é que eu posso ajudar vocês no trabalho de vocês? Olha, assim, eu acho que talvez a minha dúvida, a minha dificuldade, né, talvez seja de vários colegas, principalmente aqui, inclusive, é muito legal, acho que até a Bia está presente, a Bia faz parte da comissão e ela é aluna, e a gente tem uma faculdade aqui em Itu, né, que é a FADITU, uma faculdade até tradicional, 50 anos, tal. Então, assim, é bem legal, porque eu acho que, assim, essa nova geração dos colegas, que a gente costuma falar assim,
eu também comecei a pesquisar bastante sobre direito sistêmico e foi onde eu fui caminhando, né? E a minha dificuldade que eu tinha, né, quando, há uns 10 anos atrás, eu me formei faz 20 anos. Então, logo no começo, assim, eu me especializei no direito do trabalho e a gente é muito sistemático ao receber o cliente no escritório, né? Então, assim, na faculdade, a gente aprende, assim, óbvio, o cliente entra, a gente já vai pensando em quais os documentos que quer que eles tragam, né? Já pensando no processo que vai entrar. Então, eu acho que a gente não tem muito essa parte da escuta ativa, porque a gente fala muito em comunicação, né? Até estava trocando uma ideia antes da gente iniciar aqui com o Rui. A gente fala comunicação, a gente pensa só na questão da fala, né? Mas a comunicação, ela é tanto na parte da escuta, como na parte da escrita, tudo engloba uma comunicação, né? E eu vejo que a gente não está muito preparado em receber o cliente. A gente já quer tentar visualizar qual o processo. Está mudando, acho que é um perfil que vem mudando. Mas, assim, o que eu achava legal é essa... Claro, depende muito do que o cliente traz para você. Qual é o ramo. Mas vamos pensar, assim, numa questão que demanda mais cuidado, mais cautela. Assim. Então, acho que, assim, se você pudesse dar dicas, assim, de ferramentas, porque a gente falou bastante no curso seu lá, eu lembro, até marquei algumas frases que me impactou, né, que o importante é a primeira conexão com o cliente, depois vem a solução, né? A questão também que a nossa fala pode ou abrir portas, né? Ou pode fazer muros, né? Janelas ou muros. Então, acho que assim, nesse sentido, né? Inclusive de falar com a parte contrária, de como se portar, né? Em relação a tanto a parte adversa, né? Porque o que a gente fala muitas vezes aqui é assim, o advogado ele tem uma linguagem escrita muito rude, muito combativa, assim, né? E a gente, quando vai chamar alguém de escritório, né, para a parte contrária, a gente já manda uma notificação, venha no escritório, sob pena de, né, entrar com processo, e isso impacta muito. Então, se a gente conseguir ter uma abordagem mais leve, eu acho que muitas coisas podem tentar ser resolvidas aí nesse meio caminho. Então, eu acho que é mais por aí, assim, Yuri, tentar... você fala muito, assim, a respeito dos sentimentos, né? Tentar identificar qual o real sentimento que tem, porque o cliente vem com uma posição para o escritório, né? Você faz muito aquela paradigma com o iceberg, né? Que o pontinha lá do iceberg é o que ele traz aqui, mas tá tudo por baixo ali, realmente o sentimento, para a gente tentar ter essa parte aí de expectativa, enfim, é mais ou menos esse caminho. Legal, muito bom. Deixa eu só tirar uma notificação que apareceu aqui no meu celular, pronto. É interessante você fazer essa introdução, né? Porque aquilo que você falou, a primeira reação de um advogado, geralmente, quando chega um cliente com um problema, é já pensar que documentos que eu vou ter que fazer, que procedimentos que eu vou ter que fazer para entrar com uma ação. E aí eu gosto de fazer uma analogia com... Na verdade, foi algum filósofo que falou isso, eu nem sei, é uma coisa que já entrou tanto no conhecimento público que eu já incorporei, nem sei qual é a referência, qual é a fonte. Mas assim, para quem tem um martelo, para quem só tem um martelo, tudo que ele enxerga é prego. Se você só tem um martelo, tudo que você enxerga é prego. Você não consegue distinguir um prego de um parafuso. Você só vai enxergar um parafuso se você tem uma chave de fenda. Então, assim, se o advogado só tem isso como repertório, ele só está preparado para esse tipo de procedimento, entrar com uma ação na justiça, por exemplo. Então, o cliente pode vir com um problema mais sério, mais leve, mais conflituoso, menos conflituoso, às vezes com alguma necessidade material, às vezes com uma necessidade emocional. E o advogado ele não vai conseguir ter um discernimento para perceber o que realmente o cliente está precisando, o que realmente o advogado pode fazer que vai efetivamente ajudar o cliente a ter a sua necessidade atendida. Porque ele só sabe fazer aquilo. Então ele já enxerga um prego, ele já chega com o martelo querendo bater no prego. Então é muito importante
os advogados ampliarem o leque a caixinha de ferramentas, encherem a caixinha de mais ferramentas, mais possibilidades de intervenção, mais possibilidades de ação para poder ajudar o seu cliente. Vai ter momento em que o melhor procedimento é esse, que vocês estão mais acostumados a fazer. Sim. Às vezes realmente não tem como dialogar, não tem como chegar num consenso, às vezes você tem que recorrer ao Poder Judiciário para poder impor uma decisão que faça a outra parte cumprir com determinadas coisas. Só que muitas vezes isso não é necessário. E aí o advogado muitas vezes não está preparado para lidar quando isso não é necessário. Então aí entra, e aí eu não vou falar exclusivamente de habilidades de diálogo e de mediação, porque tem outras coisas também. Eu já deixo aqui minha recomendação para quem quiser se capacitar. Tem o direito sistêmico, que é a constelação aplicada à resolução de conflitos, tem o curso do SAMI, que está disponível aí. Inclusive, eu vi, acho que o Dr. Sam entrou, queria até agradecer a presença aí dele. Ah, ele tá aqui? Ele entrou, ele tá aqui, que legal. Eu faço propaganda do curso dele, não é só porque ele é meu irmão, não, é porque realmente é, assim, não, fantástico. Muito bom. Eu acompanho muito o trabalho bom. dele, é fantástico. É muito bom. Tem transformado a vida de muita gente, muita gente do direito, sabe, que tem ressignificado sua carreira profissional. Então, realmente, eu deixo aqui minha indicação, tá? Procurem lá, vocês vão ver no perfil do Sam, no meu perfil do Instagram, tem também, enfim. Mas, assim, e tem essa capacitação que é mais a minha praia, que é como promover o diálogo. Como promover o diálogo. E aí entra uma coisa que você falou, né? Você até lembrou de uma das aulas que eu dei no curso, que eu uso a metáfora do iceberg, né? O que eu falo nessa aula, né? Que o comportamento do ser humano é só a ponta do iceberg. É só o que está visível, o que está evidente, é o que está mais aparente. Por baixo, tem toda uma complexidade de sentimentos, de necessidades, de crenças, de valores, que fazem com que a pessoa se comporte de determinada maneira. Então, quando chega um cliente no escritório de um advogado, ele vem movido por alguma necessidade, ele está precisando de algo, ele vem buscar ajuda. E é muito interessante o advogado desenvolver um olhar, que esse é um olhar que a comunicação não violenta proporciona, que é você olhar por trás daquilo que o cliente está pedindo. Às vezes o cliente vem com uma expectativa, ele vem com uma ideia já pré-concebida de como que ele vai resolver aquela situação. Ele já pesquisou no Google, já consultou familiares, já consultou amigos, ele já tem uma noção do que ele tem que fazer. E aí ele busca um advogado para ajudar ele nesse caminho que ele já traçou. Só que o próprio cliente, às vezes, ele está traçando um caminho de ação que não vai ajudar esse cliente a ter a sua necessidade atendida. Por quê? Porque esse caminho que ele já traçou vai promover a briga, vai promover o afastamento com a outra parte, vai promover o desentendimento, a violência, a apatia. Olha que interessante. Às vezes, uma ação que você promove, né, provoca uma apatia da outra parte. Faz com que a outra parte não queira nem conversa. Que ela queira mais é cuidar da vida dela e não cuidar das necessidades do seu cliente. Então, que necessidade... Essa é uma pergunta interessante. Que necessidade mesmo esse advogado está atendendo? Que necessidade ele está cuidando quando ele toma esse caminho? Às vezes ele está distanciando o seu cliente de ter a sua necessidade atendida. Porque acontece uma coisa muito interessante. E eu observo isso tanto nos casos de mediação de conflitos que eu já fiz, no mediação judicial como mediação extrajudicial,
como também observo nos meus relacionamentos íntimos. Sim. É um fenômeno dos relacionamentos que eu observo, que é o seguinte: quando a gente chega, quando a gente tem um conflito, algo não nos agrada, algo que a outra pessoa faz não está nos deixando satisfeito, nós não estamos nos sentindo bem com a atitude de alguém, por exemplo. E eu chego para essa pessoa num tom de ameaça, de uma forma que a pessoa se sinta ameaçada, isso tem efeitos. Tem efeitos de desconexão, de criar um muro no diálogo, no entendimento, sabe? Eu faço com que a pessoa sinta raiva, eu faço com que a pessoa se sinta ofendida, se sinta magoada. Eu faço com que a pessoa não se conecte com aquilo que eu estou precisando realmente. Eu faço com que a pessoa se prepare para a briga. Eu crio uma resistência na outra pessoa quando eu chego num tom ameaçador. E se a gente for ver bem, isso eu falei bastante no curso, é um pouco difícil a gente, assim, dar ferramentas para um advogado continuar exercendo o trabalho da forma como ele já exerce. É preciso realmente uma mudança de paradigma do papel do advogado. Uma ressignificação de qual é o papel do advogado nesse cenário em que o cliente traz um problema de conflito. Então, realmente, o advogado tem que pensar de outra forma. É assim, como é que eu posso fazer para ajudar esse cliente a encontrar um espaço de diálogo com essa outra parte, com quem ele está com problema de relacionamento, para que ele consiga estabelecer uma conexão, consiga estabelecer um entendimento, uma sensibilização um com o outro, uma empatia. Empatia é a palavra central. Eu tô usando sinônimos, porque empatia está meio batido, né? Mas, assim, é o conceito central, é a empatia. É promover esse espaço de empatia para que as duas partes possam se compreender e, com isso, construir soluções de forma colaborativa, soluções que atendam às necessidades de ambos. Então, as ferramentas são outras. São outras ferramentas, não são as ferramentas que vocês aprendem na faculdade. Ou que vocês aprenderam, né? Talvez os novos estudantes já estejam tendo acesso a outras coisas. Estou falando dos que já se formaram. Então, esse olhar de quais são as necessidades por trás do pedido, aquilo que o cliente está pedindo, que necessidade que ele tem? Às vezes, é uma necessidade material. E aí cabe aquilo que vocês já devem ter visto no método Harvard de negociação, que é você identificar os interesses por trás dos pedidos, por trás das posições. Então, tem tudo isso, né? E tem necessidades que são necessidades emocionais. E para isso vocês não foram treinados na faculdade. Então, existe um treino que precisa ser feito do ser humano, de compreensão do ser humano, que é para vocês conseguirem compreender necessidades emocionais, que muitas vezes são essas necessidades emocionais que empatam um diálogo, que empatam uma negociação, que empatam um acordo. Necessidades emocionais que não estão sendo bem cuidadas. Eu percebo que existe, às vezes, até um julgamento do próprio advogado, né? No sentido de que você quer já impor uma situação, você já quer falar o que a lei fala sobre aquilo, mas não necessariamente escuta o que a parte quer, né? Então, é muito disso, assim, você já fala, ó, seu direito é esse, se a parte falar algo ao contrário, você fala, não, mas não é nem justo. Mas é justo para quem, né? É justo para gente. Então, é realmente isso, assim, é um olhar, realmente tentar identificar o que a parte sente, né? O que a parte quer realmente. Claro, você vai direcionar, você vai falar o que a lei
né, estabelece, mas talvez sentir primeiro que realmente a parte busca, realmente é complexo, né? Não é tão fácil, mas eu acho que só o fato de a gente ter esse olhar mais atento, até na questão da escuta, né? Porque eu vejo até muito isso mais na fase processual. Às vezes o advogado não deixa nem que o cliente fale, não deixa que eu falo, né? A gente vê muito isso em audiência. E fica até com medo que a parte fale e se complique. Então, acho que é esse olhar realmente mais atento, porque aquilo que você falou, às vezes um desabafo, e a coisa vai se solucionar, né? Então, acho que realmente é importante esse olhar mais atento, né? Você falou disso, né, do advogado que toma, assim, ele ocupa um espaço na negociação, né, ele representa o cliente, né? Esse lugar que o advogado é colocado e que ele se coloca como representante do advogado, isso faz parte do processo, do procedimento processual, né? Então é assim como está construído todo o procedimento. Mas isso eu vou falar uma coisa que eu aprendi também na constelação familiar, e também o Sami fala muito disso no curso de Direito Sistêmico, que é uma das ordens da ajuda. Isso não é exatamente o meu tema principal, tá, da comunicação não violenta, mas eu não consigo não falar disso, porque já está dentro de mim, tá? Que é o advogado querer resolver as coisas pelo cliente. E isso diminui, isso faz com que o cliente se sinta pequeno, impotente, desempoderado. Essa postura convencional do advogado desempodera o cliente. Ele se coloca num lugar de poder perante a situação, né? E é muito difícil um advogado realmente ter condições de chegar na melhor solução para o seu cliente. É muito importante o advogado se colocar com humildade nessa relação. De que o cliente, assim, o advogado chegar para essa relação com o cliente, chegar para um processo, para qualquer situação assim, ter dentro de si um olhar de que o cliente é capaz de resolver a sua própria vida. Esse é um olhar apreciativo, esse é um olhar empoderador, e é um olhar fundamental para ajudar o cliente a resolver os seus conflitos. É o advogado se colocar como pequeno dentro desse contexto, não como grande, né? E dentro disso, cabem todos os tipos de recursos que um advogado possa adquirir para fazer esse trabalho, para preparar o seu cliente, para capacitar o seu cliente, para dar condições para o seu cliente resolver o seu conflito. E isso pode representar um sentimento de ameaça para o advogado. Do advogado sentir medo de perder importância, de não ser tão importante assim. Então, de novo, é uma mudança de paradigma. Então, um advogado que quer atuar realmente de uma forma pacificadora, ele precisa ter essa mudança de paradigma para se ver, se enxergar como alguém que não é tão importante assim. Olha que interessante. A pessoa mais importante para resolver o conflito do cliente é o próprio cliente. Mas aí são outros... A gente está entrando numa outra conversa que dá para a gente ficar um tempão falando. Sim. Mas aí você estava falando de ouvir, né? Ter essa escuta ativa do cliente. Então, isso é uma das coisas. Essa paciência é uma virtude, né? A virtude da paciência. De receber o seu cliente e ouvir o seu cliente e procurar compreender o que ele está passando, o que ele está vivenciando, que dificuldade que ele está tendo, o que ele está precisando realmente. Antes de ter aquele impulso de mostrar serviço, de mostrar que você sabe,
o caminho, de mostrar que você sabe exatamente o que ele tem que fazer para resolver aquela situação. Às vezes, o jeito que ele vai ter que, o caminho que ele deve seguir é algo que você já conhece. É algo que você já fez com outros clientes, você já conhece, então você já tem isso no seu repertório. Às vezes não é. Pode ser algo totalmente diferente. E você tem que estar preparado para isso, né? Então, essa abertura para sentir e para compreender o que realmente o cliente está precisando, isso pode te levar a fazer uma proposta, uma sugestão de novas alternativas de abordagem para aquela situação. E aí, como eu estava dizendo, né, muitas vezes o cliente traz necessidades emocionais. Às vezes ele vem com aquele ímpeto de justiça, de fazer justiça, ele está se sentindo injustiçado. Ele não está recebendo aquilo que ele deveria estar recebendo, né? E aquilo traz uma emoção forte de, às vezes, uma vontade de fazer vingança. E às vezes o advogado nem percebe isso. O advogado só vai para coisa prática. Ah, você quer fazer isso? Sim, nós podemos fazer assim e tal. Mas espera aí, perceber essa dinâmica. Que sentimento que está movendo essa pessoa? É uma vingança? É um querer fazer justiça? Às vezes o cliente quer fazer justiça porque ele tem uma necessidade mais profunda. Quando a gente fala existe uma necessidade que é a necessidade de justiça, de equilíbrio entre dar e receber, de que aquele mal, aquele dano que o outro fez, ele também receba, né? Isso faz, às vezes, a pessoa ter essa necessidade de fazer justiça, de sentir que a coisa está mais equilibrada. Só que essa necessidade de justiça, isso é uma coisa que eu gosto de investigar a fundo, sabe? Essas necessidades humanas. Essa necessidade de justiça, ela encobre uma outra necessidade mais primária. Porque a necessidade de justiça, ela só existe quando a gente tem uma construção mental do que é justo, do que seria o justo. Então a gente já está entrando num julgamento. A gente já está se colocando no lugar de juiz, que é capaz de julgar o que é justo naquela situação. O que a pessoa merece, o que eu mereço. Né? E isso é uma postura arrogante. A gente se colocar nesse lugar de quem julga os outros, né? Então, essa necessidade de justiça, ela encobre uma outra necessidade, outras necessidades. Por exemplo, uma necessidade de reconhecimento. Às vezes, o outro me fez sofrer. E eu quero muito que ele reconheça isso. Que eu sofri. Eu já fiz mediações, algumas, que isso ficou nítido. Que na conversa que a gente foi conduzindo com as partes, eu fui levando a pessoa a entrar em contato com isso, a perceber que o que ela estava precisando não era aquilo que ela estava reivindicando nos autos. Aquilo que ela mais estava precisando era que o outro reconhecesse o sofrimento que ela passou quando eles eram casados, por exemplo. E quando a gente chegou nesse ponto e que o outro expressou de alguma forma esse reconhecimento, essa outra pessoa se desarmou. Ela suspirou aliviada. Ela teve essa necessidade atendida. Ela se sentiu reconhecida na sua dor. Então, esse despertar do olhar do ser humano para compreender a necessidade que está por trás daquela situação, isso é transformador. Isso é transformador para um advogado. Eu falo isso não porque eu sou advogado, mas porque eu já conversei com vários que já passaram, que estão passando por esse aprendizado, estão colocando em prática esses conhecimentos e estão vendo como isso é gratificante. Sim, faz muito sentido, porque às vezes é aquele cliente que sempre volta no escritório,
que isso pode até parecer bom a princípio, porque, né? Mas é porque ele não encontrou, não trouxe a paz, né? Então é aquele que entra com processo primeiro de divórcio, depois aí ele vai querer uma regulamentação de alimentos, depois ele vai querer a pensão diminuir, porque na verdade o conflito está muito mais, né, fundo do que aquilo lá. Então eu acho que ter esse olhar, porque isso até não traz nem paz para o cliente. Muitas vezes ele fala, eu entrei no processo e o juiz falou aquilo, mas, enfim, não resolve, né? Não resolve. Né? Eu acho que o conflito faz parte, é inerente, né? A gente, até em casa, eu brinco, até fazendo comunicação não violenta, eu falo, isso é até para os próprios filhos, não dá muito certo às vezes, mas a gente tenta. É aquilo que você falou, a comunicação está no nosso dia a dia, né? E com o cliente é muito isso mesmo, assim, esse olhar mais atento para realmente fazer sentido, né? Hoje, eu, como advogada, eu procuro isso, porque eu via muitas vezes que a gente entrava com o processo, tinha uma sentença, uma decisão judicial, às vezes até favorável para o cliente, mas aquilo não trazia paz, né? Não terminava ali. E isso também não é legal, né? Então, acho que que muitos, eu vejo assim, a dificuldade do advogado, porque muitas vezes a gente tem medo também, falar, eu vou virar terapeuta, até onde eu posso ir, né? Eu acho que você também tem que saber identificar isso. Até para você trabalhar em colaboração com outros colegas, né? Olha, eu sugiro até que você procure, né? Mesmo na questão da constelação familiar, né? Às vezes eu quero que você procure isso e apresente o mundo, as ferramentas, né? Tem algumas que você pode trabalhar ali dentro do escritório, né? E muitas vezes não precisa nem rotular que ferramenta que você está usando, porque às vezes até o cliente assusta, né? Mas você, com o seu jeito, você vai mostrando o caminho e também saber acolher, né, Yuri? Porque às vezes a gente não é numa primeira conversa que vai tentar resolver a situação, né? Eu acho que saber acolher o sentimento do cliente, ouvi-lo, né? Deixar algumas pinceladas em uma outra oportunidade, né? Porque às vezes também o problema a gente atrai aquilo que às vezes a gente passou por aquilo também, e às vezes a gente é impactado com aquilo, né? E aí é aquilo que você falou, às vezes o advogado vai emaranhar junto com o problema do cliente e não vai saber realmente tentar resolver da melhor maneira possível. Então, acho que é um olhar bem interessante, bem legal. Assim. A escuta ativa, eu acho que, no primeiro momento, talvez até nos traga mais clareza, né? Para tentar realmente aquele desabafo. E é interessante, a partir do momento que você, como advogada, decide, toma uma decisão de ter essa atuação mais pacificadora. E assim, sei de muitos casos que já deram depoimentos de que estão conseguindo prosperar, sabe? Que é possível você atender suas necessidades financeiras, de ter cliente, de ter casos para defender e tudo mais, e também atender uma necessidade íntima de propósito, de contribuição para o mundo, né? Que muitos buscam e que muitos vivem esse conflito. Então, é possível, é possível. Você é um exemplo, tem outros que são exemplo disso também. E aí, o trabalho é aprender como fazer. E aí, uma das coisas é como desarmar o cliente. O cliente chega com 2 granadas na mão, pronto para lançar uma granada no outro. Como é que você faz para desarmar o cliente? Então, muitas vezes, e tem uma frase muito conhecida na mediação de conflitos, que é assim, a violência não é algo isolado, ela é parte de um diálogo frustrado. Então, que é esse diálogo frustrado muitas vezes? Né? O cliente ele chega com uma grande frustração por não ter sido compreendido naquilo que ele precisa. Ele já tentou se comunicar, muito provavelmente de formas bem ineficientes, né? Não soube se comunicar bem, porque se ele tivesse se comunicado bem,
ele não teria necessidade de procurar um advogado, muito provavelmente. Então, ele não conseguiu estabelecer esse diálogo. Então, ele chega com uma frustração muito grande de não ter sido compreendido. E aí, o advogado pode oferecer essa primeira empatia, de proporcionar para o seu cliente essa experiência que ele não teve até então, de se sentir compreendido naquela dor, naquela dificuldade que ele está passando. Mas aí tem uma chave. Aí tem uma chave. Isso é tricky, como dizem em inglês, né? É um detalhe que não é só um detalhe. Porque se você estabelece só uma empatia com o seu cliente, pode ser que você esteja alimentando uma postura de vítima. Ele chega reclamando da outra parte, que a outra parte isso, que a outra parte aquilo, que a outra parte é sem noção, que a outra parte é culpada, que a outra parte é irresponsável. E aí, se você só estabelece uma empatia com esse cliente, você corre o risco de estimular com que ele continue nessa posição de vítima, de que ele não tem responsabilidade nenhuma. A responsabilidade é só do outro. E aí você não vai ajudar o cliente a se pacificar. Você vai estimular o cliente a brigar. Porque o que a vítima faz? Alguém que se coloca no lugar de vítima. Ela reclama, ela exige, ela ameaça. Ela tem atitudes que não conduzem à pacificação. Pelo contrário. Então, uma das posturas do advogado, e isso também tem na constelação familiar, também tem no curso de Direito Sistêmico, é o conceito de empatia sistêmica. É você ter uma empatia pela pessoa que está te procurando e imediatamente, ao você ter esse primeiro acolhimento dessa pessoa, imediatamente você estabelecer uma conexão com a outra parte, você já se colocar no lugar da outra parte também, já procurar imaginar o que pode estar se passando com a outra parte, já procurar compreender, não entrar em julgamento, achando isso ou aquilo da outra parte, você não sabe realmente a situação. Você só está tendo acesso a uma das versões, que é do seu cliente. Então, estabelecer essa empatia com o seu cliente e com a outra parte. A empatia sistêmica é mais amplo que isso, tá? Eu estou falando só algo mais restrito, mas é mais amplo que isso. Mas quando você consegue chegar nesse atendimento com esse olhar de empatia sistêmica, você já consegue acolher o seu cliente, oferecer uma empatia, oferecer uma escuta, um espaço que, assim, que ajude o seu cliente a se sentir compreendido, sabe? Sentir que você está junto com ele. E isso muitos advogados sabem fazer. Isso não é difícil, né? Agora, você, nas suas palavras, na forma como você vai responder e vai fazer comentários a respeito da situação, de como é que o cliente pode lidar com isso, você vai naturalmente trazer uma amorosidade. Olha que interessante. Você vai trazer uma amorosidade de considerar a outra parte também. Você não vai alimentar no seu cliente essa postura julgadora que ele tem. Tá? Então, e aí você pode manifestar compreensão e sensibilidade pelo que o cliente está passando, e você pode também, em alguma fala aqui, outra fala ali, você falar, olha, puxa, eu também, ao mesmo tempo que eu estou vendo, né, a situação, como é que você está sentindo e tal, eu também estou imaginando como é que deve ser para ele essa situação, que também não deve ser fácil, ele também deve ter as frustrações dele, de não estar conseguindo, né, resolver com você da forma como ele gostaria. Então, você vai trazendo no atendimento o seu olhar empático para o cliente e o seu olhar empático para a outra parte também. E com isso, você vai, naturalmente, você vai convidando o seu cliente, você não precisa fazer nenhuma técnica de comunicação não violenta, você não precisa falar que você está usando isso, mas
naturalmente você vai trazendo o olhar do seu cliente para também, também imaginar o lado do outro, também compreender o lado do outro. Então você vai estimulando no seu cliente essa empatia, que é tão fundamental para se estabelecer um diálogo, para se chegar num acordo, sabe? Para se chegar num entendimento. Então, é muito mais sobre a postura do advogado do que sobre técnicas que você possa usar. É lógico que tem técnicas também da comunicação não violenta que vocês podem usar. Mas isso é muito mais assim, ferramentas que vocês podem usar a partir do momento que vocês já trazem esse olhar empático, sabe? É verdade, não, você tem razão, porque a gente pode realmente alimentar essa situação que ele está trazendo, porque é fato, né? A maioria, claro que tem áreas que as pessoas trabalham na área preventiva, mas a maioria das vezes ele já vem procurar a gente até brinca, com sangue nos olhos, né? E já vem com aquela emoção à flor da pele. E realmente você tem que ter essa sutileza para acolher, você tem razão, mas no sentido de acolher e também, né, tentar como seria a parte contrária? Isso é importante mesmo, né? Mas tem que ter uma colocação bem sutil, porque às vezes tem cliente que realmente isso não vai ser na primeira abordagem, né? Porque às vezes você também com essa sensação de justiça, às vezes você fala de uma forma que o próprio cliente te questiona. Isso já até aconteceu comigo, né? Eu confesso doutora, você está do meu lado ou está do lado contrário? E isso é horrível você escutar, porque você está do lado daquele seu cliente, mas isso não significa que você não possa trazer esse outro olhar, né? Não tem como passar a mão na cabeça. E é uma dificuldade, eu confesso até minha, realmente, assim, né? Eu acho que a gente começa também a se conhecer, né? Eu acho que tudo é uma busca, primeiro, interna, né? São dificuldades que a gente tem, porque realmente, às vezes, a gente afasta o cliente até. E não é esse, com certeza, não é esse o sentido, né? Você quer acolher e quer tentar abordar dessa maneira. Acho bem, bem interessante essa colocação. Acho que tem bastante gente se manifestando, não sei se a gente perdeu a Flávia, uma colega nossa aí também tá falando bastante coisa. Deixa eu ver aqui se passou alguma pergunta. Humildade, o pessoal está falando bastante essa questão de humildade. Eu tinha até anotado isso. Você tinha falado até que primeiro a gente tem que reconhecer que não sabe tudo, né? Que somos cegos, ser humilde realmente, né? Cada um tem uma perspectiva dentro das suas limitações, né? Isso é muito interessante, é muito legal, né? Então, até você também tinha falado na questão de ser firme, às vezes, com as necessidades, não significa que você vai abrir mão de uma necessidade para um cliente, mas ser flexível, né? Porque muitas vezes a gente confunde né? Você tem que ser flexível, tem que ter esse jogo de cintura para mudar, e não é na questão de a gente também vai muito preparado para falar, e um vai perder, outro vai ganhar, são coisas que a gente tem que mudar a nossa postura de falar até para o cliente. Quando você fala isso, já o cliente fala, pô, eu não quero perder nada, né? Então, eu acho que são várias coisinhas assim que a gente tem que ter um olhar mais atento, mas eu acho que o pessoal está bastante participativo aqui, comentando, bastante coisa, acho que não vi nenhuma pergunta pontual, mas é bem por aí. Você viu alguma coisa aí, Yuri? Acho que não. Não, eu não vi nenhuma pergunta, mas vamos falando. Se quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer a pergunta que a gente procura responder. A gente tem acho que mais uns 10 minutos, né? Isso. Daqui uns 5 minutinhos, quero mais que você deixe aí. A gente colocou tudo no Instagram, mas quero que o pessoal aí, né, conheça um pouco mais o trabalho de vocês aí, que é fantástico. E eu acho que a gente está aí para contribuir mesmo, né? Até com os colegas, né? Eu vejo muitas vezes a gente liga para um colega e o colega fala, doutora, vamos brigar mesmo, vamos discutir isso na justiça, as partes não tem jeito. E aí aquilo, sabe, me incomoda. Eu acho que isso incomoda bastante, colega. Daquilo que você falou, perder. A gente tem muito espaço, numa mediação mesmo. O trabalho do advogado é muito importante numa mediação. Até porque a gente sabe que os mediadores não precisam necessariamente ter formação no direito, né? E
Então, muitas vezes falta essa habilidade técnica. Então, eu acho que os advogados têm que acreditar mais nessa questão da mediação, ter uma postura mais colaborativa, né? Acho que você já deve ter passado por várias situações, que às vezes o advogado até inflamou, né? Ali, às vezes estava conduzindo para uma coisa e a coisa acabou virando, e realmente a gente não tem essa. E às vezes até o cliente espera que a gente tenha uma postura mais combativa, né? Até o próprio cliente. Então, às vezes, saber conversar com o cliente, olha, é o momento de a gente escutar a parte contrária, né? Eu acho que aproveitar isso é bem legal, né? Então, eu acho que é. É. Aí tem uma coisa, assim, tem situações em que realmente o cliente, ele espera isso do advogado, que o advogado tenha uma postura combativa, é isso que o cliente quer. Se o advogado não fizer dessa forma, o cliente não vai ficar feliz, não vai ficar satisfeito, né? Então, eu não acho também, sim, lógico que para cada um de vocês, cada um lida com seus, cada um é que sabe suas necessidades, suas prioridades. Mas não acho errado, necessariamente, né? Você agir dessa forma. Às vezes, só que, assim, às vezes, se você tem clareza de que essa estratégia combativa não é aquilo que vai trazer realmente o resultado que o cliente está precisando, se você tem esse olhar e você vê que o cliente está assim, você pode também trabalhar com a dimensão do tempo. Sabe o tempo? Que o tempo, às vezes... O tempo é um professor, né? O tempo é um professor. Então, às vezes, naquele momento, o cliente está mais inflamado. Ele está mais com raiva, né? Se o advogado tem essa presença de espírito, de perceber que existem emoções, que as emoções vêm e vão, ele pode dar uma, sabe, trabalhar com o tempo, de esperar passar um pouco, fazer o cliente esperar um pouco de alguma forma, para num outro momento o cliente já está pouco mais calmo e você conseguir falar de outra forma, conseguir mostrar um outro ponto de vista. Você não precisa tomar uma iniciativa enquanto advogado naquela hora que o cliente está daquele jeito. Você pode esperar. Até acho que a Leide, né, ela falou mais ou menos, aqui tem uma pergunta dela, como agir diante do cliente quando ele pergunta de qual lado estou? Eu perco o rumo, me sinto mal. É meio que compartilhando o que eu falei. Porque a gente, às vezes, tem essa vantagem, doutora, você a meu favor ou contra mim, né? Em situações pontuais, direito do trabalho, que o empresário vem até você, né? Então, acho que é mais ou menos isso aí, né? Ter esse olhar acolhedor, primeiro, no primeiro momento, mas de uma forma sutil, né? Tentar realmente... Acho que é isso, né, Yuri? O que você falaria nesse caso aí? Não, esse comentário eu achei muito interessante, porque eu já ouvi isso com amigas. Não, uma amiga, eu não vou falar o nome dela, mas tem uma amiga minha que, de vez em quando, algumas vezes ela já veio desabafar alguma coisa e falando mal do marido dela, por exemplo, tal. E é da minha natureza, eu já chego falando, mas veja bem e tal, para ele e tal, já começo a olhar o lado do outro também. E ela já me falou algumas vezes, poxa, de que lado você tá? Então, foi um aprendizado. Inclusive, eu já fiz isso em mediação. E eu percebi que essa manifestação minha de empatia pela outra parte foi precipitada. Olha que interessante. Foi precoce, porque naquele momento eu perdi a confiança da pessoa que estava me procurando. Porque eu fui precocemente, eu já manifestei empatia pela outra parte. Então, eu não tinha ainda ganho a relação de confiança com aquela pessoa. Então, isso é uma observação interessante. A gente não pode ser precoce. A gente tem que primeiro estabelecer a relação de confiança. Sentir que a pessoa está confiando na gente, que a gente está fazendo o melhor para ela. Às vezes precisa disso, antes da gente começar a convidar ela a olhar outra perspectiva. Que é uma conexão primeiro.
porque senão ela vai falar isso. Se está do meu lado ou não está, Vai. né? Bom, a Tânia também, aí que sempre está participando, ela também falou, não consigo visualizar a comunicação não violenta sem integrar o direito sistêmico. Qual a opinião do professor? Ótima pergunta. Para mim, as duas coisas estão muito juntas. Estão muito juntas. Tanto que tem muita gente que estuda direito sistêmico e que está buscando também estudar comunicação não violenta, e vice-versa. Muita gente que estuda comunicação não violenta está buscando agora o direito sistêmico. Porque são conhecimentos complementares e que se integram, né? O olhar da constelação familiar traz um conhecimento do nível intrapessoal dos conflitos, daquilo que a pessoa traz consigo, dentro de si, que ela já vem predisposta a se envolver em determinados conflitos, porque ela traz aquele conflito dentro dela. E aí o direito sistêmico ajuda essa pessoa a trabalhar esses conflitos dentro dela, e isso se manifesta para fora, nas relações interpessoais. Né? Sim. E a comunicação não violenta, ela tem esse olhar também do intrapessoal, à medida que a gente olha para as necessidades humanas. Sim, que às vezes a pessoa está movida por uma necessidade de pertencimento, está movida por uma necessidade de equilíbrio entre dar e receber. De padrões também, né? Uma necessidade de colocar algo em ordem. E às vezes uma coisa muito inconsciente e que não tem diálogo que resolva. Não tem técnica de diálogo que resolva se a pessoa não se trabalhar no nível mais profundo do seu inconsciente. É verdade. Então esse olhar da constelação familiar, ele apoia muito bem o trabalho no nível do diálogo, e o trabalho no nível do diálogo apoia muito bem o nível intrapessoal. Porque não adianta só você se curar. Eu não vou falar que não adianta, muitas vezes adianta, tá? Muitas vezes só da pessoa curar um trauma, curar uma ferida, ela já muda totalmente a atitude dela e não precisa de mais nenhuma técnica de diálogo. Tá? Muitas vezes isso acontece. Mas muitas vezes precisa de ajudar as pessoas a terem algumas ferramentas de comunicação para conseguirem se entender. Porque às vezes os padrões de comunicação, a linguagem que as pessoas usam, está tão impregnada de julgamento, sabe? Que é muito difícil estabelecer um diálogo construtivo. Vai acabar o nosso tempo. Eu estou vendo aqui, inclusive, o doutor Rodrigo fez uma observação, falou que a sua fisionomia já é pacificadora. E que, com certeza, essa postura física e visual é muito importante. A gente está 1 minuto, acho que vai acabar. Tá aí, né, seu Instagram, passa pra gente, para o pessoal continuar Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa, então. Fale. Olha, quem quiser saber mais sobre esse curso, lá no meu perfil do Instagram, lá na minha bio, tem conteúdo gratuito para assistir, aulas gravadas sobre esse tema, sobre como conduzir o seu cliente à pacificação e à cooperação. Tem o link do curso online também, lá no perfil tem muitos vídeos, sabe, falando disso, então estão convidados. Pronto. Gratidão, muito obrigada, viu, Yuri? Fica aí também. Um convite para uma próxima abordagem aí. A gente vai se falando. Eu também. Gratidão, viu? Satisfação. Boa noite para todo mundo aí, gente. Até mais. Boa noite, pessoal. Obrigado. Obrigada. Tchau, Renata. Tchau, Yuri.